Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Filadélfia. E estamos aqui hoje com a presença de dois irmãos que, só diminui aqui o meu, isso, estão aqui nessa noite para nos abençoarem e também abençoar vocês que nos assistem nessa noite. Podcast Filadélfia, número 37. Segunda-feira passada nós tivemos aqui um probleminha com a internet, não conseguimos fazer a transmissão. Mas hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui, né, firme e forte, apesar da chuva lá fora. Estamos aqui para, junto com vocês que aí nos acompanham, podemos fazer essa edição do podcast número 37. Você que nos acompanha pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like. Chegou uma aguinha aqui para eles não bebem Coca-Cola. Hein? Você pode deixar o seu like aí, né, na transmissão, que ajuda bastante a gente no YouTube. E também temos o aplicativo, né, o aplicativo AD Filadélfia Retiro. E você, baixando o aplicativo, você pode também acompanhar conosco ao vivo, né, áudio e vídeo, ou pela rádio. A Rádio Filadélfia, que está embutida no aplicativo da Filadélfia. Além da programação toda da igreja, você também tem a oportunidade de ouvir a rádio e participar, né, através do aplicativo conosco na transmissão do podcast. A Rádio Filadélfia está no ar 24 horas e sempre trazendo louvores muito legais, muito abençoados aí, não tem comercial, né? Não tem nada que possa atrapalhar. Faz essa experiência aí, o aplicativo não é só para membro da igreja, o aplicativo é para todos que quiserem, então você pode divulgar para o seu vizinho, seus parentes, enfim, para quem assim você puder e desejar. Já quero agradecer aqui a participação de alguns irmãos que já estão mandando aqui para nós um boa noite, né? O irmão Doni, meu querido, Deus abençoe, grande abraço e obrigado pela participação. Também está É o conosco Jefferson. aqui o Jefferson, né? Jefferson, Falou que está em aula. boa noite, meu irmão, Deus abençoe. E o Rildo, Rildo, boa noite, meu irmão. Obrigado aí pela participação. Deus abençoe. O Doni deixou uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai responder. Qual a diferença entre conhecer Deus e conhecer sobre Deus? Opa, essa diferença aí existe e ela é bem importante a gente falar daqui a pouco sobre isso. O tema de hoje é seminário, uma porta do conhecimento, ou seminário, porta do conhecimento. A gente vai falar sobre seminário, vai falar quais são os benefícios, né, de se fazer um seminário, o que a gente pode aprender, de que forma, né, o seminário se propõe a ensinar e de que forma também o aluno ele pode e deve, né, absorver os ensinamentos do seminário. Então, todos esses assuntos aí vão estar sendo conversados aqui por nós. Eu sempre coloco aqui que não é um debate, o debate, na minha opinião, não leva a nenhuma finalidade positiva, mas aqui a gente conversa de forma espontânea, de forma leve, né? Sempre visando edificar aqueles que nos assistem e também edificar as nossas próprias vidas. Meu lado esquerdo, o diácono Vitor Lousada, está aqui conosco nessa noite. À minha direita, o pastor Renato Dias. Mas ele falou, chama só Renato. Então, ó, pastor Renato do IBP. Pronto. Pastor Renato, ele é diretor, não é, do IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, aqui da nossa igreja. Ele também vai trazer aqui um pouquinho de conhecimento nessa área para nós. Pastor Renato, muito boa noite, seja bem-vindo. Né? O microfone é seu e a câmera é sua. Boa noite a todos. Boa noite você que nos assiste.
os irmãos que estão aí pelo YouTube, pelo aplicativo da igreja. Boa noite, Diácono Vitor. Obrigado aí pelo apoio. Pastor Lousada, que é o nosso mediador. É isso, pastor. Eu quero agradecer aqui a oportunidade da gente estar falando um pouquinho, né, sobre seminário, sobre conhecimento, né, a importância do seminário, da gente adquirir conhecimento, né? Eu costumo dizer que a Bíblia ele é um livro para a gente ler, estudar e aplicar. Hoje em dia a gente tem, por parte de algumas pessoas, uma grande dificuldade em aplicar os ensinamentos da Bíblia, porque muitos leem a Bíblia de uma forma como se estivesse lendo um livro, né? E a Bíblia ela não pode ser lida desse jeito. Ela precisa ser lida, ela precisa sim ser estudada, né? E para a gente estudar a Bíblia, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa entender como deverá ser feito esse estudo, né? E uma vez a pessoa estudando, compreendendo, ela vai encontrar facilidade, ela vai encontrar essa facilidade para ser aplicada. Deus ele não é um Deus complicado. Deus ele de jeito nenhum Deus iria complicar a sua palavra. A Bíblia é muito simples, a linguagem da Bíblia é muito simples, né? Eu costumo dizer que nós é que muitas vezes dificultamos as coisas, né? Na nossa leitura, na aplicação da palavra. Então aqui a gente vai falar um pouquinho, responder algumas perguntas dos irmãos, né? E vamos procurar esclarecer aí como a gente passa esse conhecimento por meio do seminário para os irmãos que estiverem interessados aí em estudar conosco. Obrigado por tudo. Amém. Agora mencionar também o diácono Pedro Jorge, né, que está aqui conosco mais uma vez, ele que é o responsável aí por toda essa parte da informática que permite, né, e faz com que essa transmissão aconteça e possa chegar até o seu celular, seu notebook, até a sua casa. Então, Diaconisa Penha também está sempre conosco aqui, trazendo esse biscoitinho, essa água gelada, essa Coca-Cola e dando o apoio também, né, dessa infra aí que é importantíssima. Diácono Vitor, boa noite, seja bem-vindo, né? Obrigado aí pela participação mais uma vez. Suas considerações aí sobre esse assunto e eu já vou largar essa pergunta aí com você. A pergunta do Doni, não é? Qual a diferença entre conhecer Deus e conhecer sobre Deus? Pronto, já vamos começar logo já respondendo. Já largou a bomba Doni. no meu colo aqui, né, pastor Lousada. Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos. Paz do Senhor, pastor Renato, pastor Lousada, Pedrão, todo mundo que está aqui. É um grande prazer mais uma vez estar aqui de novo no podcast Filadélfia, um podcast que eu amo muito. Também sou suspeito para falar, porque eu acho que tendo como propósito principal a gente não entrar em debates, mas sim a gente conversar realmente. Até porque o dia que for um debate aqui, provavelmente não venho. Para mim é tudo vaidade e jogar pérolas aos porcos. Então eu tô fora. Mas todas essas conversas do podcast que tem acontecido até hoje, nessas 37 edições aí, elas têm sido muito edificantes. São muito valorosas e eu acho que vai continuar valendo muito a pena. Para falar um pouco também sobre o seminário, também devo falar aqui, dar uma leve carteirada também. Tenho meu bacharel em teologia também, sou formado no seminário do Instituto Bethlehem, junto com o pastor Levi Marins. O pastor Wilson conhece o pastor Levi Marins, caso ele vá assistir esse podcast algum dia, um grande abraço, pastor, que é o reitor lá da faculdade, em parceria com a Facetem também, que é do Ensino do Norte, e com a Facetam, que é da Faculdade de Ensino Teológico das Américas. Também sou jornalista, tenho minha outra formação, mas, de qualquer forma, o seminário foi um período da minha vida muito importante. A gente acaba pegando um tempinho extra, né, do nosso dia. Acho que todo mundo passa por isso, né, também. Porque as pessoas trabalham, fazem faculdade. O seminário tem sempre que ser um período à parte, que você tem que estender por um tempo determinado do seu dia, do seu ano, ali, para você conseguir trazer um estudo mais aprofundado da palavra de Deus. Tenho certeza que os assuntos aqui concernentes ao seminário serão muito valorosos. Já respondendo aqui a pergunta do nosso irmão Doni, ele tinha feito essa pergunta na semana passada que não teve o podcast, né? Tem um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella
que as pessoas viram para ele e perguntam se ele é teólogo. E aí o teólogo ele tem que ter um bacharel, uma formação em teologia, né, de ensino superior para cima, ou mestre ou doutor. E ele fala que não, porque ele fala e traz estudos sobre Deus. O teólogo é um cara que ele está dentro da situação divina, ele está dentro dos dilemas, das tensões bíblicas, para poder falar de Deus de uma forma quem está de dentro da casa. Mas ele fala que não, ele é um filósofo que estuda sobre Deus. Então é como se a gente estivesse falando, por exemplo, da nossa igreja, sendo membro da nossa igreja. Esse seria a pessoa que fala de Deus. E a pessoa que fala sobre Deus é uma pessoa que vê do lado de fora, que fala sobre Deus. Ela não necessariamente conhece a Deus, mas ela fala sobre. Então seria mais ou menos essa a diferença de alguém que fala de Deus, né, que conhece Deus, melhor dizendo, usando esse termo aqui, ou uma pessoa que conhece coisas sobre Deus. A pessoa que conhece sobre Deus, ela passa por um quebra-mola. Ela passa por um caminho. Não é conhecer Deus, é conhecer coisas que apontam para Deus. Seria mais ou menos assim essa diferença, né, o pastor Renato, de o cara que conhece Deus, ele tem intimidade com Deus, né? Ele decidiu um dia ter uma comunhão maior com Deus e a gente, né, hoje sabe que para ter essa comunhão, para conhecer Deus, a gente precisa, né, ter um encontro com esse Deus. E o encontro com esse Deus é através de Jesus. Não é? É mais ou menos isso. Se quer, por favor, acrescenta alguma coisa aí para dar um pouquinho de tempero maior nessa conversa, até usando o seminário também. Né? O seminário serve para isso. Pastor Lousada, eu não tiro nada que o diácono Vitor falou, concordo com tudo. Eu só queria acrescentar a respeito dessa pergunta aí do Valdoni, né, que ele fez a pergunta, né, qual a diferença entre conhecer Deus e conhecer sobre Deus. Né? Eu entendo que para você ter um conhecimento de Deus, você só vai adquirir esse conhecimento por meio, como você estava falando agora, por meio de uma comunhão, por meio de oração. Né? Joelhos dobrados, intimidade com Deus. Esse é o método que você vai ter conhecimento de Deus. E o conhecimento sobre Deus, ele no meu entender, você conhece a respeito de Deus, ou seja, como eu busco esse conhecimento? Por meio de estudos, por meio do estudo do seminário. Né? Então, são coisas assim, podemos dizer, parecidas, né? Conhecer Deus e conhecer sobre Deus. Conhecer Deus é na intimidade, na oração. Fazendo um resumo, Sim. É intimidade e oração. Conhecer sobre Deus é você buscar conhecimento, é você aprender fazer uma exegese bíblica, fazer uma interpretação bíblica, você conhecer por fora, né? Sim. Como você entende sobre Deus. Então, no meu entender, é isso. Sim. Pergunta aí para a gente começar, né, a conversa, explorando um pouquinho mais o tema. O seminário, ele nos direciona para onde? Essa pergunta é boa. O porquê que eu devo, né, fazer um seminário? O Doni está colocando aqui. Todo líder cristão deve estudar teologia. Aí eu já pergunto, né? Vou dar aqui uma acrescentada na pergunta do Doni. Estudar teologia numa faculdade ou num seminário? Não é? Num seminário teológico ou num seminário teológico evangélico? Boa. Não é? Pastor Renato, por favor. Assim, o Doni só tá mandando pedrada, né? Depois você acerta com depois ele aí. Doni, até comentou. a gente vai conversar depois. Então, eu acho que não só, Vitor, não sei se você vai concordar comigo, não, eu acho que não só todo líder cristão deveria estudar, mas como todo cristão. Com certeza. A própria Bíblia fala para conhecer e prosseguir em conhecer. Exatamente. O Diácono Vitor, pastor Lousada, eu acho que
eu entendo que a busca pelo conhecimento, né, não só no seminário, mas a busca pelo conhecimento, pela sabedoria, é uma das jornadas mais valiosas que a pessoa pode obter para ela. Totalmente. Né? Só para você só para você que está assistindo entender, né, a diferença ela pode ser definida da seguinte forma: conhecimento é o acúmulo de informações, fatos e dados, ou seja, você quando busca o conhecimento sobre Deus, né, voltando àquela pergunta do Doni, você está acumulando informações, você está acumulando fatos, dados sobre Deus, né? E isso só pode ser adquirido por meio do estudo. Né? A sabedoria é a capacidade que a pessoa tem de aplicar esse conhecimento de forma prática, ou seja, ela busca o conhecimento por meio de estudo, por meio de fatos, de dados, né? E ela consegue aplicar esse conhecimento, né? Por meio da sabedoria. Ela busca o estudo, ela busca conhecimento e a sabedoria é o quê? A capacidade que ela tem de aplicar aquilo que ela conheceu. Sim. Né? Então, voltando para a pergunta do Doni aí, eu penso que não só o líder cristão deveria estudar, né? Não só, todo cristão deveria fazer seminário. Essa é uma opinião que eu tenho, não vou mudar essa opinião. Sim. Nesse caso, o que o pastor Renato está querendo colocar é o seguinte: eu tenho que me preparar para estar disponível, né, para quando eu for solicitado por Deus para algum tipo de obra ou de ministério, está pronto. Ou seja, eu não tenho que me aprontar depois que Deus me, né, apontar para mim e me chamar para alguma obra ou para o ministério. Até porque Deus, ele não vai, no meu ponto de vista, humilde, opinião, né? Não vai, assim, é muito também radical, né? Não deveria ou não faria a escolha de alguém que está despreparado, de alguém que não tem ainda o conhecimento, não é, necessário para ser aplicado na obra. Então, a gente se prepara para que Deus, né, quando quiser, acionar a gente. Isso aí que o senhor está falando, pastor Lousada, eu ia até iniciar o podcast aqui com essa palavra, né? Quando Paulo ele fala para Timóteo lá, essa passagem está em 2 Timóteo 4, né? A partir do versículo 2, ele diz, olha o que Paulo fala para Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja confortável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. O que eu penso dessa mensagem aqui? Porque para você pregar, para você ensinar, encorajar, você precisa ter conhecimento. Aí entra no que ele falou aqui agora. Sim. Ou seja, quando Paulo dá essas instruções para Timóteo, a gente conjectura aqui, a Bíblia ela não vai relatar isso, mas a gente conjectura que Timóteo certamente deve ter aprendido, deve ter aprendido como ele deve pregar, como ele deve ensinar, como ele deve exortar. Ou seja, Timóteo ele se preparou para poder dar prosseguimento naquilo que Paulo tinha iniciado. Então eu penso que para a pessoa ela está preparada, para ela pregar, para ela ensinar e exortar, ela tem que estar preparada. Eu consigo entender essa palavra desse jeito. E ainda que Deus não nos use, ainda que Ele não nos use, isso não é desculpa para que a gente fique estacionado no conhecimento de Deus. Afinal de contas, alguém já veio dizer que a gente pode passar uma vida inteira estudando, meditando, orando, se aprofundando no conhecimento de Deus, que nós chegaremos no último dia da nossa vida sem arranhar a superfície do que de fato Deus tem para revelar aos seus filhos. Vou pegar um gancho do que o pastor Renato falou então sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem altamente preparado. Ele falava pelo menos 5 idiomas. Na hora que ele foi chamado por Deus e ele é direcionado para Ananias, naquele momento Deus fala com Ananias, olha só, você vai ver como é que ele vai sofrer pelo meu nome, porque ele para mim é uma vida muito valiosa, porque ele vai ser chamado para pregar para reis, para gentios e para os judeus. E a gente vê tudo isso acontecendo na prática. O apóstolo dos gentios, como ele já era chamado,
Ele subindo numa escada, ele falou sozinho diante do povo. Perguntaram se ele queria advogado, se ele queria alguém para falar por ele. Ele falou, não, eu tenho a capacidade de falar tanto para Ralé como para os reis. E isso aconteceu. Na hora que ele foi defender o seu ministério diante de Félix, com a sua esposa Drusila, Félix foi falar com Paulo, não julgou a causa de Paulo, porque esperava que Paulo fosse dar algum tipo de suborno para ele. Não aconteceu, Paulo não se corrompeu, saiu Félix, entrou Festo, e naquele momento traz-se um julgamento de novo com Festo, e Paulo sozinho defendendo o ministério dele, falando com o governador. E aí, pegando um gancho também do que você falou, de que Paulo instrui a Timóteo a pregar em tempo e fora de tempo, isso aconteceu quando ele estava defendendo o ministério dele diante de Festo. Ele está falando, defendendo, porque não sei o quê, eu sou um cidadão romano, de repente ele começa a pregar Jesus. E na hora que ele começa a falar, não, porque eu estou sendo aqui preso, porque Cristo morreu e ressuscitou. Aí Festo fala, eu sou o Paulo. Eu dei algum tapinha aqui. Ô Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então as pessoas começam a olhar para Paulo e ver, cara, era um homem cheio de sabedoria. Mas a sabedoria que, na visão de Festo, não era uma sabedoria para a conversão. Apesar de que nós sabemos que sim, era uma sabedoria para a conversão. Não, interessante isso aí. Paulo aproveitava as oportunidades, né? A brecha, foi o que você falou. Ele aproveitava a oportunidade para... Mas assim, olha, esse tema é muito bacana, porque assim... Voltando agora um pouco para o IBP, a proposta do IBP não é formar teólogo, é formar obreiro para servir. Uma coisa, o teólogo, eu entendo que o teólogo ele fica indo para debate, debatendo isso, mas aqui não. O IBP ele forma obreiros, né? Forma obreiros para poder pregar, para poder ensinar. Esse é a nossa proposta aqui, né? Então Paulo ele aproveitava a oportunidade, aquela sabedoria dele, aquele alto grau de instrução que ele tinha para poder pregar. Sim. Né? Então eu entendo que a teologia, o seminário, né, o seminário teológico cristão, porque a gente tem hoje aí seminários teológicos seculares, né? Cujos professores não têm, muitos deles, não estou criticando aqui, né, mas muitos não têm uma vida com Deus, não têm compromisso. Né? Ou seja, falam sobre Deus, mas não conhecem Deus. É a faculdade de teologia, é diferente do seminário, né? Eu conheci mais de uma pessoa... O Pedro Jorge, nosso homem da mídia, está falando. Eu conheci mais de uma pessoa, presbítero, cargos altos, né, eclesiástico, que fizeram teologia... Aí começaram a usar livros paralelos de ajuda, dizendo que não... Isso é um perigo. Até que um momento, eles simplesmente deixaram de acreditar na Bíblia. Tem até uma pergunta aqui que passou do Valdonir. Eu vi aqui. Sobre... Tem gente que tem medo de teologia. Então, eu durante muitos anos, eu fui uma pessoa que eu tinha um meio assim, meu Deus, e aí? Será que eu vou ficar bitolado com as informações? Porque foram pessoas que eu vi pregando, pessoas bênção, e de repente, simplesmente, começaram a utilizar livros. A dica foi utilizar livros paralelos, até se afastar. Então, existe um perigo muito grande, né? Essa questão do livro paralelo. Né? Quando fiz o seminário também, em 1998, foi um seminário teológico e evangélico. E quando, né, todo dia, né, tinha lá um rapaz na porta do seminário vendendo livros. E ele botava assim, né, uma quantidade, uma variedade de livros muito grande. O pessoal, quando saía no intervalo, na hora da cantina, alguma coisa, chegava ali em cima, né, o pessoal, às vezes, uns com sede de aprender, mas outros também por curiosidade. Né? Eu quero dizer que eu tenho esse livro aqui, eu vou comprar. Aí o camarada parcelava em 4 vezes, aquela coisa para facilitar. Não é? Porém, nem todo livro que ele oferecia, você podia dar credibilidade ao que você ia ler. O excesso de informação ele precisa ser filtrado. Sim, certamente. E não é para o neófito essa
isso é opinião minha. O neófito sair pegando qualquer livro, eu quero conhecer muito, eu quero. Tudo bem que ele tenha sede, direciona, né? Aí é que vai entrar. Canaliza. Pois é. Quem é que vai, da onde, qual fonte ele vai. E da onde ele vai buscar esse direcionamento? O neófito vai buscar da onde o direcionamento? Dos líderes que tem que estar preparado para orientar essas pessoas. Pastor, esse livro aqui, pastor, olha, não conheço, mas eu conheço alguém que tá. Ou então, peraí, eu vou ler. E aí tal, e entrega para essa pessoa. Vou falar uma coisa aqui, com os jovens, por exemplo, toda vez que algum jovem faz aniversário, nós damos um livro de presente. Mas eu faço questão de que seja um livro que eu já li, ou que a Natália já leu. Então a gente tem a certeza de que a gente não está recomendando uma coisa porque, não, vai ser desse jeito. E um bom exemplo, por exemplo, o pastor Luciano, já falecido, que foi um grande pastor meu da Metodista, uma vez no seminário um camarada virou e falou assim, tem um livro muito bom aqui que eu quero que vocês leiam. O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Eu falei, poxa, legal. Eu fui lá, comprei o livro, comecei a ler. Comecei a ler. Aí o pastor Luciano virou para mim e falou, que livro é esse que você tem? Eu falei, aqui, o Evangelho Maltrapilho. Aí ele falou assim, tu já terminou? Eu falei, não. Presta aqui que eu quero ler. Leu o livro todo, uma semana ou 2 semanas, falou assim, não volta a ler, tá? Que isso, pastor? Não volta a ler. Porque esse livro não fala do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Do contrário. Ele fala de um evangelho que Jesus só se aproxima de nós mediante ao nosso serviço para os pobres e os necessitados, que é o que a teologia da libertação prega. Então, rapidinho, só para... Doni, a gente já vai responder suas perguntas aí. Boninho tá bombardeando de perguntas. Mas assim, isso aí que você falou é interessante. O que acontece? Hoje em dia não. A gente, para muitas pessoas que vêm para a igreja, ou seja, que estão chegando na igreja ou que fazem parte de uma igreja, de um corpo, para muitas pessoas, aquilo que ela ouve do altar vira uma regra para a vida dela. Sim, com certeza. Agora você imagina aquela pessoa que chega hoje na igreja. Chega hoje. Eu não estou saindo daquilo que você falou, não. Do livro do pastor. Perfeito. Agora você imagina, a pessoa chega hoje na igreja, começa a ouvir um líder ou um pastor que não está preparado para ensinar, não tem conhecimento nenhum. E ele começa a pregar para a pessoa, ela vai tomar aquilo como regra. Agora o problema é, se aquele líder, aquele pastor ensina errado. Olha a responsabilidade. Tem uma palavra que diz, se eu não me engano, acho que é 1 Timóteo, que Paulo vira e fala para Timóteo assim, olha, o que você aprendeu de mim, ensina, repara, eu não lembro, mas a minha cabeça é muito ruim para lembrar, mas é aquela que ele fala para poder passar a homens fiéis, a homens fiéis, ou seja, aquilo que a pessoa ouve, ela vai replicar, ela vai passar para frente. Se ela ouve errado, ela vai passar errado, meu amigo. Olha o problema. Hoje, se você, até na hora de você fazer um evangelismo, tem que tomar cuidado, porque tem gente evangelizando aí, prometendo mundos e fundos para a pessoa, e a pessoa vem para a igreja porque ela ouviu uma evangelização errada. Sabe? Vai lá que Jesus pode te curar. Vai lá porque Jesus vai fazer isso. Se Jesus não fizer? Até desconstruir isso, né, pastor? As pessoas começam a mudar de igreja. O problema não é a igreja. Porque aprendeu errado, está replicando errado. Esse é o problema. É isso aí. Entendeu? Exatamente, porque ela está na igreja buscando aquilo que Deus pode fazer por ela, dar para ela. Pode nunca encontrar. Está buscando uma coisa que a frustração é certa. Né? Vitor, se Deus não quiser fazer, ele não vai fazer. E nem por isso ele vai deixar de ser Deus. Agora, eu preciso entender isso. Né? E aí eu volto naquele assunto. Ela ouviu errado mesmo. Ela está replicando errado. Né? Quando você evangeliza do jeito certo, quando você fala de Jesus do jeito certo, sobre cruz, sobre perdão, sobre salvação, a pessoa chega na igreja, a expectativa certa. Exatamente. E aquilo ali não faz a pessoa sair de igreja, não faz a pessoa ficar vai frustrar ela. Mas como a pessoa fala certo de Jesus, buscando conhecimento, buscando intimidade, aquela pergunta do Valdoni, conhecer Deus. Sobre conhecer Deus. Buscar o conhecimento sobre Deus. Quando você junta esses dois, você vai ensinar do modo certo. Perfeito. Pessoal,
destacar aqui que o Júlio Bastos, colocou aqui no momento que a gente estava falando. Julião, gente boa. Né? Lembrou o Jó. Né? É porque a gente estava falando de conhecer Deus e sobre Deus, né? Aí Jó fala, eu só te conhecer de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. É mais ou menos o conhecer sobre Deus, ouvir falar, meus olhos te veem e conhecer Deus. Tem gente, Vitor, e tem gente que, olha, conhecer sobre Deus não traz salvação, não, meu amigo. Não, nem um pouco. Você pode ter um vasto conhecimento sobre Deus e perder a sua salvação. Sim. Ou seja, voltando a essa pergunta, aí eu quero entrar nessa pergunta aqui, pastor Lousada, que o Valdoni fez aqui. Ó. Deixa eu dar uma saudação aqui dos irmãos aqui que estão conosco. O Doni, né, que está bombardeando o Renato. Monopolizou. Ele está com munição, né? Está com bala na agulha. Continua assim, meu irmão. Está bem-vindo. A irmã Edma, a diaconisa Edma, está dizendo graça e paz aqui, bem-vinda, diaconisa Edma. O Wagner Link, Wagner, paz, meu irmão. E quem mais aqui? A Edma coloca, o conhecer a Deus nunca para. Isso. Começa estudando e segue amando sua palavra, é verdade. E a Edma também coloca, apesar da preparação de Paulo, ele, como os fariseus, não perceberam de quem as Escrituras falavam. Isso só se deu quando o próprio Cristo se revelou. Sim. Aí o Doni continua bombardeando aqui o pastor Renato, mas está tudo certo. E agora o Júlio Bastos. Paz, meu irmão. Obrigado pela participação. Julião, gente boa. Júlio. O problema não está na coisa, mas sim no uso que se faz dela. Nesse sentido, há pessoas que utilizam da teologia para o bem, mas há aqueles que visam seus próprios interesses. Por isso a gente está aí nesse grande dilema, né? Perpetua no dia a dia em questão a doutrina, a teologia, né? Isso tudo aí está trazendo essa confusão toda no meio evangélico, né? É porque esse direcionamento está sendo feito de forma errada. E a liberdade que se tem hoje nos púlpitos de se ensinar o que quiser faz com que as pessoas estejam vulneráveis, né, a aprender as coisas erradas, como nossos amados irmãos aqui não são debatedores, convidados aqui, já estão aqui, né, trazendo para nós. O seminário, né, o Instituto Bíblico Pentecostal entra de que maneira nessa ajuda, né, do conhecimento? É só para os membros da igreja? Ou como é que funciona isso aqui, pastor Renato? Não, de jeito o senhor que é o diretor do pastor, já falei, né, pastor Renato? Mas vem cá, a gente vai responder a pergunta do Doni depois? Doni, a gente conversa depois. Geralmente é o professor que puxa a orelha. Ele está querendo ir, né? É o Felipe Melo. Tá bom, responde o Doni, vai. Responde o Doni. Então, aqui, ó, já vou responder essa pergunta. Tá bom, aí. vai lá. Cadê a pergunta do... Doni botou aqui, ó. Existe limite entre espiritualidade e intelectualidade? Então, eu penso que o crescimento, né, ele precisa ser... A gente sempre ensina em escola dominical, né, sempre está ensinando, a gente que está envolvido com EBD, a gente entende que o crescimento ele tem que ser tanto os dois andam juntos, graça e conhecimento, né? Ou seja, a graça eu entendo que entra na espiritualidade aqui, você conhecer a Deus, e o conhecimento você conhece. Então eu acho que os dois precisam caminhar juntos, né? Os dois precisam. Porque se você cresce muito no conhecimento, eu entendo que você vai virar uma pessoa com muito conhecimento, né? Com muito conhecimento. E se você cresce muito na parte, como é que eu vou dizer assim, na parte espiritual, no sentido de que a letra não traz a espiritualidade. Exatamente. Né? Você cresce muito no espiritual, mas deixa o conhecimento um pouco de lado. Sim, eu acho que é ruim para ambos os lados, né? Sim. Ambos os lados. Você fica no espiritual, tu fica aquela pessoa muito bitolada, e no conhecimento você fica uma pessoa assim meio que
achando que o conhecimento vai resolver o problema, soberba, é uma pessoa meio carnuda, né? Vamos dizer assim, né? Vamos colocar assim, ó, tentar ajustar mais ou menos com o que Jesus falou, Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então vamos colocar aqui que o poder de Deus, levando para esse lado espiritual que você está trazendo, ele tem que estar ligado intimamente às Escrituras, Sim. ou seja, a letra. Quando você conhece a letra, ou seja, quando você conhece as Escrituras, aí eu vou partir para que o próprio Senhor disse, né, que a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, as Escrituras têm que ter a revelação do Espírito Santo, para que ela não seja morta em nós mesmos. Ou seja, eu leio, esse excesso de conhecimento, se não tiver uma ação do Espírito Santo, ou seja, o poder de Deus para revelar, e através dessa revelação do Espírito Santo, o poder de Deus vai se manifestar na minha vida. De que maneira? Transformando, restaurando. Aí sim a gente vai ver uma conversão que gera transformação. Esses são os maiores testemunhos que vão glorificar o nome de Jesus. Então, mais ou menos essa... Eu estava com essa palavra aí, né, a letra mata o espírito. Eu, assim, às vezes a pessoa acha que o seminário vou fazer seminário, que a letra... Tem gente que lê essa palavra e fica com aquilo na cabeça, né? Na verdade, essa palavra tem um contexto, né? Tem um contexto. Toda a Bíblia tem um contexto. A gente precisa entender o que o autor está querendo dizer. Isso aí. Né? Na verdade, quando é dita essa palavra, né, o que o autor quis dizer é que a letra, nesse contexto, era lei. Era lei. Então, se você não poderia viver só para a lei, porque realmente a lei, se a pessoa vivesse naquele tempo só para a lei realmente mataria ela. Né? Ou seja, ela deveria viver, o espírito vivifica, ou seja, ela deveria sim observar a lei, mas também se voltar para a intimidade com Deus, viver, né, uma vida, uma espiritualidade, né, podemos dizer, crescer também na graça, andar junto, né? Paralelo. Então, o Doni colocou aqui também. O emocional tomou o lugar da palavra em algumas igrejas? Em algumas a gente está falando que é como se fosse a minoria, né? Mas na verdade não. A grande maioria, sim. As pessoas tentam convencer pelo emocional, pelo, né, o convencimento principalmente, né? Vitor, principalmente esses pregadores de internet que estão atrás de like, tá? Porque eles vão falar aquilo que a pessoa quer ouvir, gosta de ouvir. Eu critico abertamente internet, pregador de internet. É brabo. Eu critico, porque assim, quem é que não tem problema hoje? Quem é que não tem problema? Quem é que não precisa de resolver problema hoje? Aí você vai assistir uma pregação, a pregação é tudo voltada para o emocional da pessoa. Aí a pessoa vai falar assim, pô, esse pastor é uma bênção. Pô, falou tudo que eu precisava ouvir. Me fez chorar. Exatamente. É genérico. Eu costumo dizer que o culto bom, o culto que você realmente você pode aproveitar aquele culto, é aquele culto que você é repreendido, é exortado, a palavra é pregada na sua essência que Cajadinho, vai... exatamente. Confronto. A palavra, quando não confronta, ela é uma palavra superficial. Né? Exatamente. Só vitória. Pastor Lousada. Você vai ser bênção, você vai ganhar aquilo, você vai aquilo. Tudo isso é verdade. Porém, né, ele não impacta a pessoa a ponto de levá-la a uma conversão, ou seja, a uma mudança na sua vida. Eu entendo, pastor, que a pessoa ela precisa sair do culto cabisbaixa, pensando naquilo que ela tem feito diante de Deus. Né? E a palavra, para ela ser impactada, ela precisa, a pessoa que está pregando, o pastor que está pregando, precisa ter conhecimento. Sim.
precisa ter conhecimento para poder levar aquela pessoa que está ouvindo, os seus ouvintes, a uma conversão. Aí a gente já tem um grande erro das pregações atuais, pastor, na minha opinião. Porque é sempre assim, irmãos, naquele tempo, aquela mulher, naquele contexto, tá bom, qual tempo? E que mulher? Qual é o contexto? A função do pregador ali em cima é não pressupor que as pessoas estão tão inteiradas com o tema que você já está porque você se preparou para pregar. Mas a gente às vezes acha que tudo é muito simples porque a gente se preparou naquele tema. Mas a gente não pode pressupor de que a pessoa está tão inteirada como nós, Sim. a ponto de ignorar o fato de que temos que introduzi-las na mensagem antes de começarmos a pregar. Ou seja, claro que já estamos pregando, né? Mas eu não abro mão, se eu só tiver 20 minutos para pregar, 6, 7, 8 minutos, para mim, é introdução. Sim. Porque não adianta começar no miolo. É necessário você... solto, né? Não dá. É necessário você investir uns minutos preciosos para pegar a mão do espectador e colocar ele dentro da passagem aonde você quer que ele esteja inserido, para que ele consiga entender o foco, a benécia, a mensagem. Ele não pode receber só um pombo correio. Vitor, eu entendo que uma pregação honesta é uma pregação que você começa com um tema, você tem uma introdução sobre um tema, você discorre sobre um tema, você termina sobre aquele tema. Isso, falando de Cristo. Exatamente. Acabou, por exemplo, eu comecei a falar de perdão. Eu fiz uma introdução sobre perdão, discorri sobre perdão e vou encerrar sobre perdão. É isso aí. Aí você pergunta para a pessoa, o que foi pregado a pessoa? Perdão. Agora, esse pessoal que prega versículo solto, eles começam a pregar uma coisa, pega outra. Aí você pergunta à pessoa, o que foi pregado? Não sei, mas estava dando glória a Deus. Qual é o foco, né? Qual é o foco da mensagem aqui? Por exemplo, quando se prega sobre perdão, costuma ser uma pregação temática. Pode trazer expositiva, mas a pregação temática ela tem mais esse cunho, né? O pastor Joel, por exemplo, ele é um homem que prega muito na pregação temática. O pastor Marcos também, pastor Marco Aurélio, ele prega muito uma mensagem temática. O pastor Wilson já traz uma coisa mais expositiva. O pastor Marcos Augusto, ele trouxe uma mensagem mais expositiva, que ele pregou sobre Romanos aqui de noite. Então, o meu pai traz uma coisa mais expositiva também. Mas é tudo a questão de que, sendo expositiva ou temática, não fuja. Claro. O Edinaldo, que é o camarada amigo nosso lá do condomínio, ele postou um meme, assim, até com o Neymar, né, quando segurando aquela folhinha assim, sim. Tá lá, leia o texto, explique o texto, aplique o texto. Qual é a dificuldade? Pois é. É isso. É uma regrinha mas aí, pastor Lousada, falta o quê? O conhecimento. Porque para você... Porque assim, a Bíblia, ela é um livro de época. A Bíblia, ela foi escrita dentro de uma cultura. A gente tem que entender isso. Sim. Então, se eu pegar a Bíblia, Renato, brasileiro, pegar a Bíblia e ler de qualquer maneira e já trazer uma aplicação para a pessoa, eu vou falar besteira. Vai dar ruim, então eu tenho que entender a cabeça do leitor. Desculpa, leitor não, do autor, do texto. Perfeito. Né? Por exemplo, você vai lá nas epístolas paulinas, né? Um exemplo, o livro de 1 Coríntios. O Paulo, quando escreve aos Coríntios na primeira carta, ele escreve dentro de um contexto. A igreja estava passando problemas ali e ele desce uma carta bem dura, entendeu? É uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele desce o sarrafo, ele conhece. Exatamente. Né? Por quê? Para resolver alguns problemas. Depois que você faz essa introdução, aí você traz a aplicação da palavra para os nossos dias. Sem uma boa exegese bíblica, você não faz uma boa aplicação. Não adianta. É aí que a gente fala, que a gente entra nesse assunto aí de um monte de pregador aí falando besteira. Eu tô sendo sincero, eu não aguento ouvir. Sim. Eu não aguento ouvir. Pastor, olha só, vou trazer para o seminário. Eu sei que esse menino aqui está se coçando, ele está querendo entrar em algum tema aqui. Mas aí eu vou trazer para o seminário. Você que está querendo fazer seminário, você que está fazendo seminário, você que está precisando, eu quero estudar. Aqui vai um conselho de alguém que já passou pelo seminário e mais 2 aqui também que já passaram pelo seminário. O negócio é o seguinte... A pergunta do Doni aqui. Qual conselho você daria para quem quer começar? Olha aí. Então vai um conselho aqui. Vai um conselho dentre 1000, né? Vai um conselho aqui. O pastor Renato falou da exegese.
Quando você entra no seminário, você quer estudar angelologia, você quer estudar amartiologia, que é o estudo sobre pecado, você quer estudar paracletologia, o estudo do Espírito Santo, você quer estudar soteriologia, a doutrina da salvação, mas foque na exegese. Mas a exegese é só a interpretação bíblica. Parece que é muito pequeno, né? Parece que é uma coisa muito simples, mas é isso que vai te levar ao verdadeiro evangelho. A paracletologia pode levar, a soteriologia pode não levar, a angelologia pode não levar, mas uma boa exegese de um texto bíblico, respeitando o seu tempo, respeitando o autor, a intenção do autor, respeitando qual era o foco da carta de Paulo, como o pastor falou, por exemplo, é isso que vai trazer conhecimento para você e para as pessoas que você lidera. Ponto final. Deixa o Lousado falar agora que ele tá bem quieto aqui. Não, eu tô aprendendo aqui, meu irmão. Para mim tá ótimo. Eu só queria saber do pastor Renato agora se a grade do seminário, do IBP, aponta para essas necessidades, né? Que a pessoa, quando entra no IBP, ela busca, né? Como, por exemplo, um conhecimento embasado na Bíblia, se isso tudo está aí na grade do seminário e se foca, como é isso? Qual é o foco? É alguma doutrina solta ou é a doutrina das Assembleias de Deus? Fala um pouco aí dessa grade e se atende às expectativas de quem quer aprender um pouco mais da palavra com base bíblica. Pastor Lousada, a grade do IBP ela não é focada em nenhuma doutrina de igreja. Apesar do seminário do IBP, o nome diz, né, Estudo Bíblico Pentecostal. O viés do IBP hoje é o pentecostalismo, né? Mas ele está ancorado aqui na Assembleia de Deus de Filadélfia, mas nós temos alunos aí de várias denominações. Ele é interdenominacional. Exatamente. Também. É claro que quando o aluno vem fazer a matrícula no IBP, né, eu atendo muitas pessoas aí querendo se matricular. Eu já vou responder a questão da grade. A gente atende as pessoas. Uma das minhas perguntas eu pergunto se a pessoa qual a igreja dela. Por quê? Porque uma pessoa que ela é de uma igreja tradicional, ela vai ficar meio perdida, porque o seminário ele é pentecostal, né? Então, assim, eu pergunto se a igreja dela ela é uma igreja renovada, né? Tem pessoas, nós temos alunos aqui batista renovado, então não tem problema nenhum, né? Mas respondendo a sua pergunta, a grade do IBP, ela tem matérias que vai falar sobre a história da Bíblia, vai ensinar essa interpretação de texto, né? Dentro daquilo que o autor estava querendo passar na época, vai ensinar a pessoa, né, a aplicar a passagem bíblica. Ou seja, o IBP ele não é focado em denominação, ele não é focado em nenhuma doutrina de igreja, né? O IBP ele vai ensinar o aluno a ter o conhecimento de Deus, entendeu? Ele vai ensinar o aluno. É claro que o aluno ele vai, quando ele se matricula, né, no IBP, eu entendo que a teologia é muito vasta, né? Muito vasta. Então, se a gente fosse mesmo levar assim ao pé da letra, o seminário aqui ele iria ter 5 anos, né? Porque é muito assunto. Quantos anos tem o seminário? O IBP? Então, o IBP ele está há mais de 60 anos já. O IBP ele tem história. Ele tem história e tem credibilidade também. Muita credibilidade. Muito. O IBP já está há 60 anos, ele não forma teólogos, ele forma obreiros. Sim. 60 anos. Nós temos aí vários pastores aí famosos que passaram pelo IBP, né? Então, um seminário, pegando o teu gancho aí, um seminário honesto, né? Seminário honesto. O que ele ensina? O que ele ministra? Ele mesmo sendo interdenominacional, né? Se existe mais de uma linha de pensamento sobre determinado assunto, né? Ele precisa ser honesto com os alunos e passar para os alunos, né? Olha só, existe
essa linha de pensamento que trilha por esse caminho. Existe essa linha de pensamento que trilha por esse caminho. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui, porque é um exemplo que, né, com certeza tem essa linha de pensamento, mas que, no meu ponto de vista, não impede, né, que quem pense diferente do outro não vá para o céu junto com quem, né, diverge dessa opinião. Ou seja, temos aqui o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Né? São 3 linhas diferentes de pensamento. Então, um seminário honesto ele tem que, né, informar ao aluno: olha, existem essas 3 linhas. Nós somos um seminário interdenominacional, porém, aqui, né, a nossa igreja, que é a base do seminário, no caso, a base, né, de instrução, nós criamos dessa maneira. Porém, você que crê de forma diferente, você não fique constrangido, porque ninguém força você a mudar de ideia. O seminário não tem que impor, né, decisão e nem querer mudar a opinião de ninguém. A pessoa pode mudar de opinião no decorrer do aprendizado, porque chegou às suas próprias conclusões de que uma daquelas linhas de pensamento que era diferente da que ela tinha atende melhor a ela, né, da forma como ela crê no Evangelho. Então, essa é uma forma honesta que o seminário, né, o IBP, aplica. Eu sempre falo, eu passei 4 anos num seminário interdenominacional dentro de uma igreja batista. Eu ali aprendi coisas, né, ouvi coisas que divergem da minha forma de crer. Porém, nada impediu que eu me formasse, que eu caminhasse com meus irmãos e a gente tivesse bom relacionamento e comunhão, porque todo mundo crê que Jesus é o Senhor, é o único caminho, né, que leva ao céu, que ele vai voltar. Enfim, é como a gente chama a doutrina básica, né, para que a gente vá todo mundo para o céu feliz, todo mundo habitar para o céu. O que não pode haver é uma divergência. Então, o seminário honesto precisa agir dessa maneira e o IBP age dessa maneira. Né? Sempre coloca as diferenças e mostra, olha, nós aqui, né, da Assembleia de Deus criamos assim. Exatamente. Você fica à vontade. Não é? Então, por isso, eu vou voltar a falar aqui, eu já falei isso aqui alguns minutos atrás. Eu falei, quando o aluno ele vem, né, interessado a fazer o IBP, eu sempre pergunto qual a igreja que ele faz parte, né, se a igreja dele é uma igreja renovada, pentecostal, né, para que não haja muita confusão na cabeça do aluno, né? Até porque, vou fazer uma adendo, até porque se ele for um crente tradicional, ele será, eu quero aprender um pouco. É bom para ele. Como o pentecostal pensa. Eu quero aprender, quero conhecer. Exatamente. O IBP vai ensinar isso. Ele vai ensinar. Ele não vai, o que você estava falando, ele não vai impor nada. O seminário não impõe, entendeu? Mas assim, por conhecimento é ótimo, né? É ótimo você saber o outro lado, né? Saber. A vida da pessoa fica presa só num exemplo, vou dar o nosso exemplo, só num seminário pentecostal, né? O pastor Lousada fez seminário batista, né? Mas renovado. Renovado também, né? Então, vamos lá, o seminário batista, eu vou fazer um seminário batista, né? Eu posso fazer, eu já tenho a minha linha de pensamento pentecostal, entendeu? Mas eu quero conhecer o outro lado também, né? Eu quero saber como é que eles pregam, como é que é essa questão deles, né? Mas assim, o IBP, ele, sendo um seminário pentecostal, ele ensina também, ele, assim como você falou, é um seminário que vai ensinar a pessoa, né, vai atender as necessidades ela querendo aprender sobre assim, assim como nós pentecostais, quando também estamos no seminário pentecostal, temos pontos que discordamos, né? Ou achamos que não é bem assim, ou que tem um ponto de vista diferente sobre alguma coisa. A discordância, ela é normal, né, do ser humano. Então, também nem chego a achar que batistas e
e assembleanos tenham tanta distância assim, pastor. Eu acho que a gente se encontra muito mais do que diverge, né? Essa é a grande verdade. Vitor, eu acho essa questão de batista eu acho também. é uma bobeira, sabe? Porque assim como calvinista e arminiano. Eu não queria falar sobre isso aí, mas já falou, entendeu? Todo mundo vai... tudo tem base bíblica. Claro, tudo tem base bíblica. Claro. Todo mundo vai pro céu. É difícil. Forma de pensamento. Ó, tem uma pergunta do Valdoni para você aqui. Olha aí, Yoni. Eu acho que ele foi dormir. Ele parou. Deixa eu botar aqui, irmã Amélia, boa noite, Pai do Senhor, obrigado pela sua chegada e a participação. Amélia. O Valdoni está perguntando para o Vitor. Vitor, a verdadeira teologia deve produzir transformação de vida? Eu tenho um pensamento. Né? É uma situação delicada, né? Eu acho que pessoas que passaram por uma transformação de vida, elas não se deixam enganar por falsas teologias. Eu acho que o caminho é um pouco inverso. Não é que a verdadeira teologia, na verdade a transformação de vida vem por Jesus e ponto. Isso. Se você levar em consideração que a teologia começa por Jesus, então acho que a gente tem um bom ponto de partida do que se diz respeito à transformação de vida, né, pastor Renato? Agora, a teologia como conhecimento profundo, como leque aberto, eu acredito que pessoas que são verdadeiramente transformadas, elas vão querer buscar esse conhecimento. Exatamente. Mas que talvez não sejam grandes agentes de transformação da vida do ser humano. Exatamente. Né? Eu concordo muito com o pastor Renato, com o que ele falou, que o conhecimento tem que ser buscado. Né? Nós temos que ser considerados, foi um termo que eu usei para os jovens domingo, na escola bíblica dominical, a gente tem que se considerar cristão sem auge. Porque a gente tem sempre que buscar, até eu morrer, até crescer, até o dia da gente se encontrar com Jesus, a gente tem que buscar conhecer um pouco mais e se aprofundar um pouco mais. Mas eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Né? A transformação não pela teologia, mas pessoas transformadas sabem identificar a verdadeira teologia. Até porque tem gente com conhecimento aí de teologia que a vida continua a mesma coisa. Né? Principalmente... Assim, eu volto naqueles professores dessas faculdades de teologia seculares. Qual é a vida que ele tem com Deus? Basicamente, a verdadeira teologia, ela agrega, ela é congruente com a transformação que você passou na prática. Então, você passa a ver mais beleza na palavra, mais beleza no evangelho. Você percebe que o evangelho ele é espinhoso muitas vezes, ele é amargo muitas vezes, mas ele é uma caminhada de recompensa no final. Então, acho que estude teologia, estude a palavra de Deus. Eu não gosto de estudar teologia, não, eu só estudo a palavra de Deus. Parabéns, você está estudando teologia. Não deixa de estar. Verdade. O estudante de teologia vai entender que o evangelho não é esse evangelho que tem se pregado aí, né? O evangelho de já começa por aí. De amor, paz e amor, né? Sabe uma coisa que eu fico chateado particularmente? São os pastores que ficam batendo em teologia no púlpito. Tem muito disso também, a moda, né? Porque teologia esfria o homem. Pedro não tinha teologia e tal. Rapaz, Pedro andou com a teologia em pessoa. Não queira comparar, né? Enfim, eu acho que normalmente pessoas que... É como os judeus que estavam... que falaram que Paulo estava no templo de Jerusalém com Epáfras, e aí naquele momento Paulo não estava. Paulo estava em Éfeso com ele, não estava no templo. Fala, caramba, então vamos esmurrar a Paulo. Pegam a Paulo, vão lá, jogam ele para fora, começam a bater nele. Só que, na verdade, esses judeus que estão batendo em Paulo são judeus que nem cultuavam todos os dias. Eram judeus que vinham da Ásia uma vez por ano. E normalmente é assim, né? As pessoas que não querem tanta intimidade são as pessoas que mais batem, mais criticam, mais têm preguiça de estudar. Então, exatamente. Isso denuncia muita coisa, né, pastor? Denuncia muita coisa. O Valdoni lançou outra pergunta aí. O Júlio Bastos está colocando de novo. Esses professores da Estácio e Rio. Ô, Julião, eu ia falar do Júlio, eu ia falar de você, que você está estudando teologia com a gente aqui. Agora eu ia até citar você. Agora você acabou de falar. Com a boca no trombone. Cadê? Ele botou. Cadê? Marcelo Duarte. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Marcelo. Deus abençoe, obrigado pela participação. E o Doni, né, está perguntando aqui, ó. Não foi dormir, não, Renato. Está dizendo que ele não foi dormir, não. Tá acordado ele. Foi só uma que eu toquei. Boa noite, irmãos. Não, esse aqui não. Doni fez uma ignorância bíblica pode produzir fanatismo?
Opa. Ou seja, ignorância bíblica pode produzir fanatismo? Totalmente. Eu também acho. Eu Também. acho que pode produzir sim. Porque se você tem conhecimento, você é aquilo que eu estava falando, né? Se o crescimento, se a graça e o conhecimento não caminhar junto, é ruim. É ruim, entendeu? Porque você acaba Você praticando. Por favor. Não, pode falar. Você acaba praticando muitos atos religiosos que não tem fundamento nenhum na palavra, né? Então é tudo meio que... Não, e você pode ir a vento, né? Vento de doutrina, né? Você pode ir em vento de doutrina. Eu costumo dizer que o seminário, ele apaga um fogo estranho, né? É isso aí. Apaga fogo estranho. Então, assim, você vai em vento de doutrina. Entendeu? Eu costumo dizer que nem todo mundo que abre a Bíblia está pregando Bíblia. Entendeu? Com certeza. Nem todo mundo que está abrindo Bíblia prega a Bíblia. Então, assim, o perigo, né? A ignorância bíblica, né? O perigo disso é você, sabe, achar que o que tá sendo falado. A Bíblia hoje, ô Vitor, ela abre uma margem para muita interpretação. Com certeza. Se você vai pregar numa igreja, você pega um versículo solto, você não faz uma interpretação do texto, não faz uma exegese, acabou. Heresia é isso aí. Entendeu? É perigosíssimo. Então é preciso entender o contexto histórico, o contexto que o autor estava querendo falar naquela. As pessoas elas montam as maiores heresias usando a Bíblia mesmo. As pessoas elas montam o diabo usando a Bíblia. E atinge aqueles que não têm conhecimento. Que não têm conhecimento. E eles absorvem como se fosse verdade. O pastor Abdullah ontem estava falando aqui, eu era muçulmano e tal, não sei o quê. E o nosso ensinamento muçulmano é mais de 80% baseado na Bíblia. Olha como é o que a Edma falou aqui. As pessoas leem a Bíblia, mas ainda não entenderam quem está se revelando através da Bíblia até que alguém capacitado chegue e ensine. Né? Nessa questão de ato religioso sem fundamento bíblico, é mais ou menos lá quando Jesus estava no banquete lá junto com Mateus, né, em Mateus capítulo 9, Lucas capítulo 5, e aí os discípulos de João viram para Jesus e falam assim: por que os teus discípulos não jejuam? E nós jejuamos, e os fariseus jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus vira para eles e fala: vem cá, eles precisarão jejuar estando eles em bodas com o noivo? Vai chegar um momento em que o noivo será tirado. Aí eles jejuarão. Aí o negócio... Por que vocês estão querendo dizer? Aí ele dá o exemplo do remendo novo na roupa velha. Por quê? Porque vocês estão querendo dizer que os meus discípulos têm que jejuar. Para quê? Naquele momento em que Jesus fala, atenção, o jejum é bíblico. O jejum é bíblico. Naquele contexto, Jesus responde a um fanatismo religioso que só estava ali como religiosidade sem fundamento. Por que jejuar? Se você faz uma coisa sem um fundamento bíblico, sem ter um entendimento, então são como palavras ao vento. Pastor Parracho, bem-vindo, Pastor Parracho. Grande abraço, meu amigo. Ele diz: boa noite, irmãos, parabéns pelo ensinamento que os irmãos estão transmitindo. Obrigado, mestre. E o Doni, conhecimento pode gerar soberba espiritual? Certamente. Isso aí não tem nem dúvida disso. Certamente, porque é aquilo que a gente estava falando, né? Tem gente que está achando que vai receber vai ser salvo só pelo conhecimento. Inclusive, então, tem seminarista que cria soberba só porque agora é seminarista. Opa! Tem isso, não? Tem isso? Pastor Lousada, quando eu dou aula, quando eu estou dando aula, eu sempre falo para os meus alunos, o IBP não está aqui para formar teólogo, para debate, para debater isso, ele está para formar obreiros. Eu sempre falo isso, sempre deixo claro isso, entendeu? Humildade, generosidade. É você servir ao Senhor. É você saber evangelizar, é você ter conhecimento para falar de Jesus. Servir ao próximo. O IBP é para isso. Entendeu? Só que né, se conselho fosse bom, não dava. E a Edma coloca também aqui a ignorância, o emocional, o fanatismo revela a falta de maturidade espiritual. Sim, né? Com certeza. Irmão. Alexandre Souza, boa noite, meu irmão. Paz do Senhor, demorou a chegar, hein? Mas chegou. Graças a Deus. Passa no RH depois, chegou tarde no podcast. Estamos muito bem representados. Pô, falta a sua pessoa aqui para nos ajudar, né? Poxa. Então,
posso afirmar, né, que o seminário é uma porta de conhecimento. Certamente, certamente. Mas essa porta, uma vez aberta, ela pode... Estou aqui dando uma resumida diante de tudo que a gente conversou um pouquinho. Essa porta aberta, quem entrar por ela, se não tiver um bom ensinamento, se não tiver um bom exemplo, né, ali na lousa, ou seja, quem está dando aula, ele pode se ensoberbecer, né? Também como pode se decepcionar. Né? Olha a responsabilidade dessa porta aberta. Não é só trazer soberba, ele também pode se decepcionar. E ele pode se decepcionar, então, de acordo com o que foi falado aqui, devido à expectativa errada que ele traz com ele, não é? Ele traz uma expectativa de que, poxa, eu fui ensinado na minha igreja, é diferente do que eu estou aprendendo aqui. Aí se depara, de repente, com uma realidade, né, bíblica, mas ele foi mal ministrado. Aí esse choque, né, de conhecimento pode trazer uma decepção, pode trazer uma correção, né, pode redirecionar ele na vida espiritual, como também pode, né, decepcioná-lo e fazer com que ele... quer saber de uma coisa? Eu pensei que fosse uma coisa, me disseram uma coisa, agora estão me dizendo outra. Então, isso aí não é para mim não, entendeu? Deixa eu dar um tempo nisso. Eu vou falar uma experiência particular. A única vez que eu entrei em algum debate no seminário, que pelo que eu me lembro foi só uma vez, se teve outra realmente eu não sei, foi com um camarada que era desse jeito. Altamente soberbo. E eu não lido bem com esse tipo de atitude, principalmente dentro da igreja e dentro do seminário. O camarada, toda vez que o pastor Levi até falava, né? Eu vou fazer pergunta para alguém. Quem quer que eu faça a pergunta? Aí esse camarada sempre levantava a mão. Para mim, pastor, para mim, pastor. Eu nunca sabia responder nada. Mas aí teve uma vez que o pastor começou na volta de um intervalo, eles começaram a falar mal, né, de uma outra denominação acerca de um debate que eles haviam escutado sobre o suicídio. E ali, naquele momento, por eles terem uma visão diferente da parte espiritual que envolve o suicídio, ele começou a falar mal, mas assim, gente, a gente está num seminário teológico, né? Onde serão formados pastores, serão formados líderes, obreiros e tal. E tem várias denominações, foi o que nós falamos. Então não dá para uma pessoa ficar esculachando no meio de outros alunos que de repente tem alguém ali que concorda com o que foi falado e ele fica esculachando, falando mal e tal. E aí foi a única vez que eu levantei a mão para poder rebater, para poder debater, mas com toda certeza o conhecimento sem Deus ele pode ensoberbecer. E ele é muito inclinado a isso. O pastor, só um adendo aqui, o pastor Louvado falou uma coisa interessante, né? Avisa o aluno, ele precisa, né? Ele estava até falando sobre o bom testemunho de quem está ali dando aula, né? Ele até falou isso no comentário passado. Então, assim, a gente tem esse cuidado no seminário, pastor Lousada, de trazer professores, né? Idôneos, né? Professores que realmente vivam aquilo que ensina, né? Assim, a gente aqui no IBP, os nossos professores, eles são pastores, né? São pessoas que têm vida com Deus, né? Então, assim, as pessoas que dão aula, né? Que estão de frente de turma aqui, ensinando, são pessoas que têm vida com Deus e aquilo que estão passando ensinamento, vivem aquilo. Né? O Alexandre Souza, ele está aqui resumindo realmente sobre IBP. IBP, entrando para aprender e saindo para servir. É o lema do IBP. O pastor Renato já colocou aqui. Marcelo Duarte, a teologia é ensinada para fundamento da vida cristã ou está sendo usada apenas como gerar multidões perdidas? Aquilo que a gente falou, né? Depende do seminário. Né? É o que o pastor Lousado estava falando. O seminário honesto, ele sempre vai ensinar teologia, né? Para um fundamento de uma vida cristã. Agora,
existem seminários, né? Principalmente seminários seculares, que você vai obter um bom conhecimento, mas vai gerar uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. Vai ter só conhecimento sobre Deus. Ou não vai nem gerar multidão perdida. Quem entra já está perdido. Se for uma faculdade de teologia, de repente o camarada entra e já está perdido. Ele não vai ser nem. A perdição não vai ser gerada nele. Então depende muito do seminário, né, da faculdade de teologia. A gente já comentou um pouco aqui sobre isso. A importância do seminário, né, ser teológico cristão. Sim. Né, teológico evangélico. Porque aí você vai aprender acerca da visão do evangelho sob o ponto de vista evangélico, né? Não apenas teológico. A irmã Penha coloca curso online ou presencial? Eu sou muito a favor do curso presencial, né? Mas não podendo. Está perguntando, né? Não Está perguntando se é online ou presencial. É presencial. Ah, o IBP? Ela tem um ponto de interrogação. Okay. Curso online ou presencial? Presencial. Ano que vem, a gente está para fechar uma parceria, pastor Lousada, a gente já está partindo para o final aqui. A gente está para fechar uma parceria, não sei, pode ser até antes do final do ano, não sei, para ter um seminário online, né? Mas isso ainda está em fase de ajuste ainda. Sim. E a gente vai estar informando. Os próprios alunos vão divulgando, né? Maravilha. A Juliana Nascimento, você conhece ela? Não? É minha esposa. Minha esposa. Ela? Minha esposa amada, querida aí. Missionária Juliana. Eu sabia, eu botei a pilha aqui no menino, né? Ela pergunta aqui, unção sem conhecimento? É a pergunta? Embaixo, não, mas embaixo ela também inverte. Conhecimento sem unção. Sim. Conhecimento sem unção. Da comparação, né? Eu acho muito mais fácil a gente ver a unção sem conhecimento do que o conhecimento. Na verdade, me retifico aqui. Eu acho que à medida que a gente vê a unção sem conhecimento, a gente também vê muito conhecimento sem unção. Por quê? Pessoas que normalmente têm unção, mas não têm conhecimento, normalmente é porque são humildes ou moram em locais humildes, têm igrejas em locais precários, mas que têm muita unção. Tem muita unção. Que elas pregam Jesus, elas veem os milagres acontecendo, porque elas não têm dinheiro para se respaldar, elas não têm casas, carro, elas não almejam grandes coisas, infelizmente, né, obviamente, mas o coração delas e a mente delas é muito voltada para Jesus 24 horas. Então elas não podem ter o conhecimento, mas você vê muita unção. E à medida que a gente deveria ver pessoas com mais conhecimento, que tenham muito mais unção, infelizmente a pulsão inversa é proporcional, né? Eu sempre gosto de falar nas oportunidades que aparecem, como essa agora, né? Uma das grandes profecias para a minha vida, né? Foram poucas, porém, as que foram, né, verdadeiras e se cumpriram, hoje, né, a gente sabe que foi de Deus. Porém, foi num lugar, né, numa igreja, num bairro chamado Sarapuí, interior, lá para dentro de Caxias, né? Era uma igreja pequenininha, tipo assim, de palha, né? Aquele teto assim, muito humilde. E aqueles irmãos, né, que o diácono usava sandália havaiana, bem usada, calça de terno, né? E a camisa polo com a gravatinha. Então, era uma coisa bem humilde, meu irmão. E eu fui, ainda estava chovendo naquele dia, o pregador, né, pregou muitos erros de português, porém com conteúdo bíblico. Pregou a Bíblia. Como é que você vai entender isso? É o Espírito Santo de Deus, né? Trabalhando essa unção que a missionária Juliana está falando, a unção sem conhecimento. Ou seja, conhecimento no sentido de ser iletrado, né? De não ter estudo. Mas não ter a possibilidade, de conhecer. Porém, tem a palavra revelada. Eu entendo. E foi uma grande profecia da minha vida.
né? Eu entendo que Deus usa de misericórdia para aquelas pessoas que não têm essa condição, sabe, de aprender. Sim, Então, também Deus. creio. Porque assim, quem é o nosso professor? É o Espírito Santo, pô. É. Entendeu? Tinha uma irmã lá em Realengo. Eu fui numa época, né, assim, que tinha uns irmãos um pouquinho animados, né? E vamos lá, tem uma oração em tal lugar. E nós fomos numa oração em Realengo, que era uma senhora que não sabia ler nem escrever. Aí. Mas Deus usava ela na palavra, meu E aí, irmão. vai falar o quê? Ela lá, eu lembro, ela falava, É. Jeremias, capítulo tal, fala assim, 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 assim. E ela lia, ela falava do versículo, meu irmão. Pois é. É. E não sabia ler, escrever. E ali Deus usava ela. Então, é pura unção, né? É. Sem a letra, né? Sem o O conhecimento. pastor Roberto Inácio, ele fala isso, que ele aprendeu a ler pequenininho, lendo a Bíblia para o avô dele, que não sabia ler. E aí ele leu a Bíblia inteira para o avô dele, e até o dia que o avô dele foi para a glória. Né? Logo abaixo da sua amada está a minha. Toma! Aí, maravilha. Tá vendo lá? Estão lá em sequência. Já olha lá. manda Ana um Rita, beijo. né? Aí, ó. Tem que mandar. Excelente podcast. Sim, sim. Eu também concordo. Daqui a pouco vou chegar aí para pegar aquele pratinho, macarrãozinho, uma sopinha, não sei, que deve ter alguma coisinha lá. Vou lá pegar também, né? Vamos lá. Aqui, ó, tem uma pergunta. Valdoni Duarte de novo aí. Já Não, vai vamos dar mandar. moral parracha aqui, pô. Parracheta Parracheta aí. na área. Muito obrigado pelo ensinamento que os irmãos estão trazendo para Nosso nossas ancião. vidas cristãos. É o mestre. Ele é brabo. Mestre Parracho. E o Doni de novo? Doni, lá. Gostou de você. Tá nervoso. Não, isso aí jogou a pergunta. É porque aqui o Espírito Santo substitui o estudo bíblico? Não. Assim, o estudo bíblico, assim, é aquilo que a gente falou aqui agora, né? Para aquelas pessoas que não tem como, eu acredito que assim, ele vai dar conhecimento, né? Não é que substitui, né? Mas realmente, se o Espírito Santo é o ministrador através do estudo bíblico, aqueles que não têm acesso à Bíblia continuam sendo ministrados pelo ministrador. Então, agora, o estudo professor bíblico mesmo. depende da pessoa, né? Eu preciso buscar o conhecimento. Sabe? Quem sabe ler e tal, né? Eu preciso buscar o conhecimento, entendeu? Então isso é uma coisa que parte de mim, entendeu? Meus irmãos, o tempo passa, a hora passa, e olha só, chegamos aos 45 do segundo tempo. Quero agradecer, né, aqui de coração, mais uma vez a participação dos irmãos. Não esquece de deixar o seu like aí no YouTube, né, dar o seu dedinho lá, o seu like, que nos ajuda bastante. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e nos ajudou a fazer esse podcast. Irmão Doni, obrigado aí pela essa participação maravilhosa, né? Brilhante, preciosa. Fera. Nos ajudou demais. E aos demais irmãos também, muito obrigado pela sua colaboração aqui, com pergunta, comentário, né? E interagindo conosco. Então, o podcast 37 vai se despedindo, agradecendo também, mais uma vez, aos irmãos aqui, o diácono Pedro Jorge, diaconisa Penha, os nossos convidados do dia, o diácono Vitor Lousada, pastor Renato Dias, pastor Renato do IBP. E lembrando que o presidente, né, do IBP é o nosso pastor da igreja, pastor Wilson Júnior, que é o presidente também da nossa igreja. Quero convidar vocês a domingo estarem aqui, né, na igreja conosco, que haverá o culto de emancipação da igreja. O pastor Roberto estará pregando, né, nesse domingo e realizando a emancipação da nossa igreja. Então, domingo é Santa Ceia e você está convidado, mesmo não sendo membro da igreja, a estar adorando a Deus conosco e participando desse momento, né, administrativo e também bastante espiritual. Quarta-feira teremos a quarta profética. Pastor Joel espera você, manda convidar você, né, seus amigos aí, vizinhança, a estar conosco 19h30.
Nesta quarta, quem vai pregar é o pastor Bruno. Conhece o pastor Bruno? Bruno Gomes, professor do IBP. Não é? Olha aí, já é o professor do IBP. O pastor Bruno é muito gente boa, né? Nós fomos aí num congresso, né, no fim de semana, e o pastor Bruno repousou junto com o pastor Renato, né? Lá no quarto que nós ficamos, então tivemos uma comunhão lá abençoada, foi muito bom. Tem algum tempinho aí? O Marcelo Duarte está agradecendo aqui, obrigado pelo compartilhamento, ok, Marcelo. O Júlio também, obrigado pela excelente aula, senhores, amém, obrigado a você pela participação. Então, estivemos aqui com esses dois convidados, eu vou dar aqui, né, um momento rápido aqui para as considerações finais dos amados irmãos. Irmão Vitor, sua consideração final. Eu agradeço mais uma vez o convite, pastor Lousada, pastor Renato, Pedrão, irmã Penha, todo mundo que está aqui fazendo acontecer. A gente sabe que tem, por exemplo, 14, 15 pessoas ou 20 assistindo, e a gente sabe que de pouquinho em pouquinho a gente vai alcançando, e a gente vai pregando a palavra, as pessoas vão acessando e tudo mais. Então, como uma última palavra, já que o pastor Renato falou de 1 Coríntios, eu vou pegar então um gancho de 1 Coríntios para linkar com o que a gente está falando. 1 Coríntios capítulo 4, fica uma recomendação aqui de alguém que também já passou pelo seminário. O apóstolo Paulo fala aos coríntios: aprendam de mim e de Apolo a não ir além do que está escrito. Não vá além do que está escrito. A Bíblia não precisa ser enfeitada, a Bíblia não precisa de uma ajudinha para fazer um monte de papagaiada com ela, ela não precisa que se crie um carnaval para chamar a atenção das pessoas, não precisa. A Bíblia, ela é gigante, ela tem conteúdo suficiente, mais de 30 mil versículos, para você pegar informação e link suficiente para você fazer a sua pregação simples, verdadeira, sem ir além do que está escrito, para que você seja um seminarista de sucesso, né? Obviamente no reino de Deus, para a glória de Deus. Amém. Obrigado, diácono Vitor Lousada. Pastor Renato, como é que o pessoal aí faz para se inscrever no seminário, para fazer parte aí e aprender um pouco mais da palavra conosco aqui no IBP? Depois deixa as suas considerações finais. Pastor Lousada, o Doni havia perguntado aqui qual conselho eu daria para quem quer começar a estudar teologia. Então, só vem buscar o conhecimento. Você vai conhecer sobre Deus, né? O IBP está de portas abertas, né? Você que deseja ter o conhecimento, né? Lembrando que é preciso ter conhecimento de Deus para você conhecer sobre Deus também, vai ajudar muito, né? Agradecendo já de antemão aí a todo mundo, né, que participou, os alunos do IBP, obrigado a todos, obrigado pelo convite aqui, tá podendo divulgar, né, o nosso seminário, né, o seminário de teologia. E qual foi a sua pergunta mesmo? Como é que faz para se inscrever, né? Então, aonde fica o seminário? Aqui mesmo na igreja, né? Então, o seminário, como o pastor Lousada já disse, fica o nosso pastor Wilson Júnior, o pastor presidente, né? O seminário fica ancorado aqui na Assembleia de Deus Filadélfia, na rua Retiro dos Artistas, número 1184. Retiro dos Artistas, 1184. Os nossos dias de aula são as terças e quintas, das 19h30 até as 22h, e sábado, das 9 até o meio-dia. Nesses dias eu estou por aqui, a secretaria funciona, né? Estamos aqui para poder receber você que deseja ter o conhecimento sobre Deus. Tem básico e bacharel? Básico, terças e sábados, e às quintas-feiras nós temos a turma do bacharel. Eu quero aqui deixar uma palavra aqui para os irmãos, está em Oséias 4:6, né? E diz que o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Então, a busca ao conhecimento sobre Deus, né, juntamente com a busca pelo conhecimento de Deus, faz com que a pessoa ela não seja destruída, como a Bíblia já bem citou aqui, né? Faz com que a pessoa não vá em ventos de doutrina, como nós temos visto aí muitas heresias, né? Os últimos tempos são tempos trabalhosos, né? Então,
para que você não entre nesse vento, não vá nesse vento, é importante você ter esse conhecimento. Então, deixe essa mensagem aí e o meu agradecimento a todos. Amém. Glória a Deus. Sexta-feira, às 9 horas da manhã, tem a consagração, né, de 9 às 11. A missionária Elionai está à frente aí também convidando a todos para participarem. Tem sido sempre uma bênção e você também é nosso convidado e traga mais um que sempre abençoa a vida daquele que participa dessa consagração. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, tenha uma excelente semana na presença do Senhor e que o Espírito Santo de Deus acrescente, né, no seu coração aquilo que a gente tentou passar um pouquinho nessa noite sobre seminário, Porta do Conhecimento. Fique na paz do Senhor. Até a próxima segunda-feira, 7h30, permitindo assim o Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Abraço.